Oi, turma, bom dia. Hoje eu fiz um vídeo onde o nosso objetivo é falarmos sobre remoção de ferro e manganês no tratamento de águas de abastecimento. Aparentemente é um tema simples, relativamente simples, mas tem algumas nuances que são muito significativas, são muito importantes e que muitas vezes são negligenciadas por operadores e profissionais da área de saneamento. Então, o que eu fiz? Nós vamos preparar dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre remoção de ferro e manganês em águas superficiais. E no segundo vídeo, nós vamos falar sobre remoção de ferro e manganês em águas subterrâneas. Na verdade, por serem matrizes diferentes, eu preferi fazer uma separação em dois vídeos para evitar que fique um vídeo muito longo. Esse vídeo nós vamos falar especificamente sobre remoção de ferro e manganês em águas superficiais, ou seja, nós vamos ter um foco principal em analisarmos as formas alternativas de remoção de ferro e manganês em águas brutas, em águas superficiais e, logicamente, tendo como foco a estação de tratamento de água. Bom, a gente sabe que a fase líquida da água apresentam uma série de cátions e ânions na sua composição. Eu posso apresentar águas com cálcio, magnésio, sódio, cloreto, sulfatos, carbonato, bicarbonato, e entre esses cátions e ânions, determinadas águas superficiais podem apresentar concentrações de ferro e manganês na fase líquida. A origem do ferro e manganês na fase líquida vem principalmente da dissolução de rochas e minerais que contenham ferro e manganês na sua estrutura físico-química. E aí, como a água tem um poder é um solvente natural muito poderoso, a tendência é a dissolução desses elementos, passando da fase sólida para a fase líquida. Então, dependendo da composição mineralógica do solo de uma determinada bacia hidrográfica, de uma determinada região, dependendo das características geológicas, a água pode apresentar concentrações mais elevadas de ferro e manganês na sua composição. Além disso, eu posso ter como origem lançamento de certos efluentes industriais em corpos d'água ou em redes coletoras de esgotos sanitários que eventualmente sejam encaminhadas para corpos receptores. Então, dependendo de certos efluentes, eu posso ter um incremento, um aumento das concentrações de ferro e manganês devido ao lançamento de efluentes em corpos d'água. E é muito comum nós termos episódios de ferro e manganês na fase líquida devido à ocorrência de estratificação térmica, especialmente quando nós utilizamos reservatórios de acumulação como mananciais para abastecimento público. Isso é muito comum. Então, muitas vezes, dependendo das características do corpo d'água, das condições de circulação, eu posso ter processos de estratificação térmica e aí a ocorrência de anaerobiose em determinadas partes do reservatório, especialmente nas partes no fundo do reservatório, e aí, devido a condições anaeróbias, determinados metais podem passar para o estado de oxidação mais alto para mais baixo e se solubilizarem. E aí eu ter ocorrências de concentrações mais altas de ferro e manganês na fase líquida, devido à ocorrência de processos de estratificação térmica. Ou seja, é natural que nós tenhamos concentrações de ferro e manganês em águas brutas. Algumas águas brutas podem ter concentrações mais altas, outras menores. Qual que é o problema do ferro e manganês em águas brutas? Ferro e manganês são padrões de potabilidade. A nossa legislação no Brasil estabelece como padrão de potabilidade para o ferro 0,3 miligramas por litro e para o manganês 0,1 miligramas por litro. São padrões de potabilidade caracterizados como secundários porque eles não causam danos à saúde humana. No entanto, elas causam uma série de incômodos quando eu tenho águas com concentrações de ferro e manganês mais elevadas, e aí eu posso ter uma série de inconvenientes na sua utilização para os mais diferentes fins que a gente pode ter, não apenas para fins potáveis, como para outros usos. Então, por exemplo, pode ter, como vocês podem ver aqui na figura, eu posso ter águas com concentrações de ferro mais elevadas, eu posso ter manchas em louças, metais sanitários, podem se precipitar na fase, pode se precipitar em tubulações. Eu tenho uma série de inconvenientes, lavar roupa, esse material pode causar uma série
de problemas e por isso que eles são padrões de potabilidade classificados como secundários. Eles não causam danos à saúde humana, mas causam uma série de inconvenientes na utilização da água para outros usos. Daí eu preciso garantir a sua remoção de forma satisfatória. Pois muito bem, qual é o grande inconveniente de águas que apresentem águas tratadas que apresentem concentrações de ferro e manganês mais elevadas? O primeiro grande inconveniente é a ocorrência de água vermelha em sistemas de distribuição de água. Isso é muito comum. O primeiro sintoma de que eu possa ter concentrações de ferro e manganês mais elevadas na água tratada e que podem eventualmente ter origem na água bruta é a ocorrência de problemas de água vermelha, de água suja, de água vermelha. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar águas tratadas no sistema de distribuição, eu vou observar ocorrência de episódios onde em determinados pontos do sistema de distribuição eu tenho águas com essa característica, água vermelha. Isso especialmente acontece quando eu tenho redes de distribuição de água que não são malhadas, que não são fechadas. Ou seja, muitas vezes, fazendo uma correção, quando eu tenho sistema de distribuição, quando as minhas redes de distribuição elas não são do tipo malhas, é muito comum a ocorrência, por exemplo, pontas secas, é muito comum a ocorrência de problemas de água vermelha. Isso acontece devido à má circulação da água no sistema de distribuição, e aí determinados contaminantes acabam se concentrando em pontos específicos do sistema de distribuição. Então, acaba acontecendo problemas desta natureza. Então, é um primeiro sintoma. Logicamente, isso pode ser combatido mediante uma boa operação do sistema de distribuição de água e também com um programa de descargas adequadas que eu tenho que efetuar ao longo do sistema. No entanto, onde está a minha origem? A minha origem pode ter no manancial, pode ser no manancial. Ou seja, águas brutas que contenham concentrações de ferro e manganês mais elevadas, se não forem devidamente removidas na estação de tratamento de água, vão ocasionar problemas de água suja, de água vermelha no sistema de distribuição. Mas aqui é importante nós fazermos a gente colocar um ponto que é importante para que a gente entenda que alguns problemas de água vermelha podem ter origem no manancial, ou seja, a presença de concentrações de ferro e manganês mais altas, não removidas, não identificadas na estação de tratamento de água e que passam e vão para o sistema de distribuição. Mas existem muitos problemas de distribuição de água vermelha em sistema de distribuição de água, cuja origem não está no manancial, está no sistema de distribuição de água. Ou seja, por que isso? Porque o meu sistema de distribuição de água muitas vezes apresenta um grau de tuberculização, ou seja, eu tenho a formação de incrustações, de tubérculos, que são óxidos de ferro precipitados ao longo de 30, 40, 50 anos. E esse material tem uma região, tem solubilidade. Então, se muitas vezes o meu pH da água tratada não é devidamente corrigido, se eu não garanto condições adequadas de pH na minha água tratada, esse material pode se ressolubilizar, causando problemas de água vermelha. Mas aí a origem não está no manancial, está no meu sistema de distribuição de água, está na operação do meu sistema de distribuição de água. Então é importante nós consigamos separar esses dois casos. Tem problemas de água vermelha que estão associados a concentrações de ferro e manganês mais elevadas no manancial. Mas existem muitos problemas de água vermelha que estão associados a problemas oriundos no próprio sistema de distribuição de água. Aí a questão é outra. Aí muitas vezes é a falta de um controle de pH adequado da água tratada, má operação do sistema de distribuição de água. Aí a questão são outras questões. O nosso foco é nós enfocarmos os problemas que são oriundos no manancial. Vamos falar um pouco sobre a especiação do ferro e do manganês na fase líquida, para a gente entender como é que eu consigo garantir a sua remoção de forma satisfatória. O ferro pode estar em dois diferentes estados de oxidação na fase líquida, na forma de ferro 2 e na forma de ferro mais 3. O manganês pode estar presente na fase líquida também em dois estados de oxidação distintos, preferenciais. Manganês na forma de manganês mais 2 e manganês na forma de manganês mais 4. O que acontece? Quando eu tenho ferro e manganês num estado de oxidação mais reduzido, eles são normalmente solúveis.
eles apresentam uma enorme solubilidade. Então, normalmente, ferro 2, manganês mais 2 presentes na fase líquida, a tendência é que eles estejam na forma solúvel. O ferro na forma de ferro 3 e manganês mais 4, via de regra, eles tendem a estar na forma insolúvel. Eles têm uma menor solubilidade na fase líquida. E o que acontece? O ferro na forma de ferro 3 precipita-se na forma de FeOH3, hidróxido, e o manganês tende a precipitar-se na forma de dióxido de manganês, que possui um estado de oxidação mais 4 e é insolúvel. Ou seja, as técnicas para que nós possamos remover ferro e manganês dependem do seu estado de oxidação presente na fase líquida. Daí é extremamente importante que nós conheçamos a especiação de ambos os elementos na fase líquida. Ou seja, eu posso ter uma amostra que eu tenho uma certa concentração de ferro total. Esse ferro total ele pode estar presente na forma de ferro 2 e na forma de ferro 3. Parte do ferro 2 pode ser solúvel, parte pode ser insolúvel. O ferro 3 ele também pode estar na forma solúvel e pode estar na forma insolúvel. Embora, normalmente, quando nós temos ferro 2, a maior parte dele, a tendência é que ele esteja na forma solúvel. O ferro 3 eu posso ter, dependendo das condições do pH, eu posso ter parte solúvel e parte insolúvel. A mesma coisa acontece com o manganês. Quando você olha a especiação do manganês na fase líquida, nós temos o manganês total. Esse manganês total, parte dele estará na forma, no estado de oxidação de manganês mais 2, parte pode estar na forma de manganês mais 4. E aí o manganês mais 2, ele pode estar parte na forma solúvel, parte na forma insolúvel. E o manganês mais 4 da mesma forma, parte solúvel e parte insolúvel. Pois muito bem, o que acontece? Então, quando nós olhamos a especiação do ferro total, nós podemos dizer o seguinte: ferro total, parte poderá estar dissolvido na forma de ferro 2 e ferro 3. E parte pode estar na forma de ferro particulado, que aí também eu posso ter ferro na forma particulada, na forma estando em oxidação mais 2 e mais 3. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse somando as formas solúveis, ferro 2, ferro 3, e as formas insolúveis, ferro 2 e ferro 3 também insolúvel. O que significa isso? Eu tenho, portanto, ferro total, partes pode estar na forma dissolvida, e aí na forma dissolvida eu posso encontrar ferro na forma de ferro mais 2 e ferro mais 3. E eu posso ter o restante, o que não está dissolvido, eu considero que ele esteja na forma particulada. Essa especiação é importante, porque isso vai me definir as diferentes tecnologias de remoção desses elementos. E eu consigo fazer isso analiticamente, não é muito difícil. Eu posso, por exemplo, pegar uma amostra bruta, posso fazer análise de ferro total. Se eu filtrar a amostra, por exemplo, numa membrana com diâmetro de poros 0,45 micrômetros, o que passa pela membrana eu considero como ferro dissolvido. A diferença é o ferro particulado. E aí a minha fase líquida, aquilo que passou pela membrana, eu, dependendo da minha técnica analítica, eu consigo separar o que está na forma de ferro 2 e ferro 3. Essa especiação é importante, tanto para o ferro 2 como para o ferro, como para o manganês também. O manganês eu posso considerar parte como dissolvida, e aí ela pode estar no estado de oxidação mais 2 e mais 4, e aí o restante, aquilo que não está dissolvido, ela deverá estar na forma particulada. Pois muito bem, por que isso é importante para a gente? Porque, na verdade, eu posso encontrar ferro e manganês em águas superficiais. A gente já discutiu isso no começo do vídeo. Ou seja, ferro e manganês são elementos que podem tipicamente estar presentes em águas naturais, e se porventura essa água for uma água bruta empregada para abastecimento público, eu vou ter na minha água bruta fluente a ETA concentrações de ferro e manganês. Pois muito bem, eu coloquei aqui um resultado de um monitoramento de um corpo d'água, onde eu tenho o ferro solúvel no eixo dos Y e o tempo no eixo do X. Observa que ao longo do tempo eu tenho concentrações de ferro ora mais altas, ora mais baixas, horas mais altas, ora mais baixas. Esse é um corpo d'água particular, porque é um corpo d'água que é sujeito a processos de estratificação térmica e em determinados momentos, especialmente no verão,
eu observo concentrações de ferro mais altas na fase líquida e concentrações menores de ferro na fase líquida. Pois bem, lógico que esse gráfico que eu estou apresentando para vocês é um gráfico de um corpo d'água particular. No entanto, como é que eu consigo observar problemas dessa natureza? Apenas fazendo monitoramento. E aí o primeiro ponto que é muito relevante. Eu tenho aqui um gráfico que mostra concentrações de ferro, mas eu tenho o mesmo gráfico que mostra concentrações, as variações das concentrações de manganês na fase líquida. Como é que eu observo que a minha água bruta tem concentrações de ferro e manganês? Eu preciso monitorar, eu preciso fazer um monitoramento. O que normalmente eu observo nos meus inúmeros trabalhos profissionais, visitas que eu faço em estações de tratamento de água, muito poucas fazem monitoramento das concentrações de ferro e manganês presentes na fase líquida. Raríssimas fazem, apenas algumas. E aí, muitas vezes, eu tenho inúmeras estações de tratamento de água com concentrações de ferro e manganês que não são sequer percebidas pelos operadores e que, consequentemente, a estação de tratamento de água ela não é devidamente operada para garantir a remoção desses elementos. Mas por quê? Porque eu não faço monitoramento. Se eu não faço monitoramento, eu não consigo operar o meu processo de tratamento numa condição adequada para possibilitar a remoção desses elementos. Eu vou contar, por exemplo, um caso que eu inúmeras vezes trabalhei com estações de tratamento de água e, por exemplo, é sabido que o município, o sistema de distribuição, tem inúmeros problemas de água vermelha, de água suja. A estação de tratamento de água ela é operada no modo o mais convencional possível, muitas vezes sem pré-cloração. A água bruta tem concentrações de ferro e manganês. Como não há monitoramento, os operadores não sabem que a água bruta apresenta concentrações de ferro e manganês. Eles não são devidamente removidos no processo de tratamento. Eles vão para o sistema de distribuição e ocasionam inúmeros problemas de água suja e de água vermelha. E que muitas vezes a solução deste problema é feita de forma totalmente equivocada. Muitas vezes mediante adição de agentes quelantes na água tratada, como por exemplo soluções de ortopolifosfato, que são totalmente ineficazes. Ineficazes porque não é a solução do problema, ou seja, é um problema identificado de forma equivocada e solucionado de forma equivocada. Mas por que? A ausência do monitoramento da qualidade da água bruta, porque muitas estações não fazem isso. Portanto, parte deste ferro que eu estou mostrando aqui, nós estamos vendo, isso aqui é ferro solúvel. Isso aqui é ferro, manganês solúvel. Parte do ferro total pode estar na forma insolúvel. Isso pode ser na forma de ferro 2, pode ser na forma de ferro 3. Da mesma forma, o manganês ele pode estar também presente na forma insolúvel. Manganês mais 2, manganês mais 4. Ora, o que acontece? Se eu tenho ferro e manganês na forma insolúvel, é a forma mais fácil de ser removida. Por quê? Porque toda estação de tratamento de água tem processos de separação sólido-líquido, tem decantadores, tem filtros. E aí o que acontece? Como eles estão na forma insolúvel, então se eu tenho processos de separação sólido-líquido, qual que é a tendência? Eles serem removidos nesses processos de separação sólido-líquido. Portanto, é a forma mais fácil desses elementos serem removidos, se eles estiverem na forma insolúvel. Acontece que quando nós observamos concentrações de ferro e manganês na água bruta, a maior parte está na forma solúvel. Pode estar na forma de ferro mais 2, pode estar na forma de ferro mais 3, pode estar na forma de manganês mais 2, na forma de manganês mais 4. A maior parte normalmente está na forma solúvel. E aí é extremamente importante nós sabermos esse estado de oxidação. Mais uma vez, daí a importância da especiação do ferro e do manganês na fase líquida. Por quê? Porque se eu tiver manganês na forma de manganês mais 2 ou ferro na forma de ferro mais 2, eu vou precisar oxidar ambos os elementos, de ferro 2 para ferro 3, manganês mais 2 para manganês mais 4, de tal forma que, ao mudar o seu estado de oxidação de ferro 2 para ferro 3, ele precipite na forma de hidróxido férrico, manganês mais 2 para manganês mais 4, eu precipito o manganês na forma de MnO2, e aí eu mude o seu estado de oxidação e, consequentemente, eu faça ambos os elementos precipitarem.
E, estando precipitados na fase líquida, eu consigo remover em processo de separação sólido-líquido. Ou seja, quando eu tenho mananciais, que podem ser superficiais ou subterrâneos, contendo ferro e manganês no estado de oxidação mais reduzido, necessariamente eu preciso de uma etapa de oxidação química. Eu preciso de um agente oxidante. E aí eu posso utilizar cloro, posso utilizar permanganato de potássio, dióxido de cloro. Eu preciso de algum processo de oxidação química que passe ferro 2 para ferro 3, manganês mais 2 para manganês mais 4. E aí, precipitando, eu removo posteriormente nos meus processos de separação sólido-líquido. Essa é a essência. Toda estação de tratamento, portanto, convencional de águas de abastecimento, eu preciso ter um processo de pré-oxidação. Se eu tenho ferro 2 e manganês mais 2, eu tenho que oxidá-los previamente. Eu preciso de um agente oxidante. O agente oxidante que nós mais empregamos em estações de tratamento de água, dados a sua disponibilidade, o seu baixo custo, é o cloro, ou seja, é a pré-cloração. O cloro é efetivo? É, sob certas condições. Então, vamos analisar o comportamento da oxidação do ferro 2 com o cloro. Ferro 2 e cloro. A oxidação é efetiva? Extremamente efetiva. É uma reação muito rápida para valores de pH da fase líquida, via de regra, iguais ou superiores a 6. E a estequiometria me diz que eu preciso de aproximadamente 0,64 miligramas de cloro requerido para cada miligrama de ferro na forma de ferro mais 2. Essa oxidação ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Ela acontece sem nenhum problema em estações de tratamento de água, sem nenhum problema. Então, a remoção de ferro 2 é muito simples. Basta a sua oxidação de ferro 2 para ferro 3 e ele vai precipitar e ser removido posteriormente nos meus processos de separação sólido-líquido. É muito simples de efetuar a oxidação de ferro 2 a ferro 3. O manganês já tem algumas complicações. Por quê? O manganês é passivo de ser oxidado pelo cloro? Sem dúvida. A estequiometria me diz, se você fizer uma estequiometria dessa reação, ela me indica que para cada 1 miligrama de manganês mais 2, eu preciso, teoricamente, de aproximadamente 1,29 miligramas de cloro por litro miligramas para poder oxidar o manganês mais 2 a manganês mais 4. O problema é que a velocidade de reação, a taxa de oxidação do manganês mais 2 para mais 4, mediante o uso do cloro como agente oxidante, essa taxa, essa velocidade da reação depende do pH da fase líquida. Ela é rápida, muito rápida, quando eu tenho valores de pH iguais ou superiores a 8. Eu preciso de ter o pH mais alto. Normalmente pHs próximos do neutro, 6 a 7, não é que a reação não aconteça. Ela acontece, mas ela é uma reação muito mais lenta. Muito mais lenta. Então eu preciso corrigir o pH. Quando eu tenho manganês mais 2, ao ser oxidado com cloro, eu preciso corrigir o pH para valores próximos de 8. Isso tem implicações na operação da estação de tratamento de água, conforme eu vou mostrar para vocês. Inclusive, esta reação de oxidação, quando acontece em pHs mais neutros, também tem implicações. Mas isso é uma coisa que é fácil de fazer. Eu coloquei aqui nesse gráfico alguns resultados de operação de uma estação de tratamento de água, onde eu tenho ferro total na água bruta, é o azul, e na água tratada, que é o laranjinha. Então observe que as concentrações de ferro na água bruta, elas são altas. Elas variam de, vamos dizer, 0,4 até 1 miligrama por litro. Nesse período aqui, vocês observaram, tem valores de concentração de ferro total na fase líquida mais elevada. Aqui eu não tenho a distinção do que é o ferro na forma particulada e ferro solúvel. É ferro total. Mas observa que constantemente, consistentemente, a gente conseguiu valores de concentração de ferro na água tratada inferiores a 0,1 miligrama por litro. Ou seja, é muito fácil de ser removido. É muito fácil de ser removido. Não tem maiores problemas. E a mesma coisa eu posso falar com relação ao manganês. Manganês total na água bruta. Deixa eu colocar aqui. Manganês na água bruta, o azulzinho, e manganês total na água tratada. Então, veja, é muito fácil de eu conseguir garantir a remoção de ambos os elementos na fase líquida. Não há dificuldade nenhuma. É muito simples. É muito simples. No entanto, eu preciso, para isso, ter uma etapa de oxidação química.
eu preciso, no caso, garantir que a minha oxidação aconteça de forma satisfatória. No caso particular dessa estação de tratamento de água, eu faço a aplicação de cloro na forma de pré-cloração, na forma de pós-cloração. Eu tenho que ter uma pré-cloração. Eu tenho que garantir concentrações residuais de cloro tal que me possibilitem a oxidação de ferro 2 para ferro 3 e manganês mais 2 para manganês mais 4. Ou seja, eu tenho que ter um sistema de pré-cloração. Pois muito bem, o que a gente pode dizer da remoção do ferro solúvel na forma de ferro 2? Para remover ferro na forma de ferro 2, eu preciso de uma etapa de oxidação. E a pré-cloração é efetiva numa ampla faixa de pH. Então, é muito simples, sem maiores segredos. E o manganês mais 2? Eu também preciso garantir a sua oxidação. Só que a sua oxidação ela é efetiva, rápida, quando eu tenho valores de pHs iguais ou superiores a 8. Iguais ou superiores a 8. O que acontece quando eu tenho que trabalhar com pHs mais altos para possibilitar a oxidação de manganês mais 2 para manganês mais 4? Se eu preciso trabalhar com valores de pHs mais elevados, via de regra, é necessário fazer a troca do coagulante. Eu preciso trocar, se eu opero a ETA com sais de alumínio, normalmente é necessário que eu opere o meu processo de coagulação com sais de ferro. Qual que é a origem disso? É o diagrama de solubilidade do alumínio e do ferro na fase líquida. Quando eu trabalho no processo de coagulação com sais de alumínio, eu consigo trabalhar próximo da neutralidade, porque eu sei que a região de menor solubilidade do alumínio situa-se entre 6, 6,5, 7. Na hora em que eu tenho que elevar o pH de coagulação para valores próximos de 8, o que acaba acontecendo? Eu aumento a solubilidade do alumínio na fase líquida. Então, qual vai ser a tendência? Se eu operar o meu processo de coagulação com sais de alumínio num pH mais alto, muito provavelmente eu vou estar fugindo da região ótima de trabalho do alumínio como coagulante. E a tendência vai ser o alumínio, parte do alumínio, ficar solúvel na fase líquida. E aí esse alumínio ele vai se precipitar no sistema de distribuição de água. Vai me dar outros tipos de problemas no sistema de distribuição de água. Então, quando eu aumento o pH para poder acelerar a oxidação do manganês mais 2 para manganês mais 4, via de regra eu tenho que trocar o coagulante. Troco sais de alumínio para sais de ferro. Por quê? Porque o ferro é muito mais insolúvel numa ampla faixa de pH. Então eu não vou ter problemas de solubilidade do ferro na fase líquida. Coisa que eu vou ter com alumínio quando eu estou trabalhando com pHs próximos de 8. Então, essa é a questão muito importante e relevante quando a gente precisa remover manganês, quando eu tenho águas brutas com concentrações de manganês mais elevadas. No entanto, a gente observa que muitas estações de tratamento de água evitam de fazer essa correção no pH. Muitas vezes elas oxidam, a água bruta tem concentrações de manganês, eu faço a pré-cloração, mas eu mantenho o meu pH próximo do neutro. Qual que é a consequência? A reação é lenta. A reação de oxidação do manganês é lenta. Ele vai precipitar, mas a tendência vai ser você observar a precipitação do manganês ao longo do processo de tratamento. Olha aqui, essa figura mostra uma calha de coleta de água decantada, toda enegrecida. O que é isso aqui? Isso aqui é manganês precipitando ao longo do processo de tratamento. Esse enegrecido que vocês estão vendo é o manganês precipitado na forma no estado de oxidação mais 4, ou seja, MnO2, precipitando ao longo do processo de tratamento. É muito comum, inclusive, você ter precipitação do manganês no meio filtrante. Isso aqui é areia. Você vai dizer, mas tá negro? Não é areia, tá enegrecido. Sim, tá escuro, mas por quê? Isso aqui é um meio filtrante, que originalmente é areia, quartzo, aonde se observa a precipitação do manganês na superfície do meio filtrante. E isso é o que acaba acontecendo quando eu tenho águas brutas com concentrações de manganês mais altas e que são oxidadas com cloro, mas com um pH próximo da neutralidade. O manganês vai precipitar ao longo do processo de tratamento. Eu tenho inclusive um vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde eu mostro um meio filtrante onde aconteceu a impregnação do manganês na sua superfície. Eu depois vou colocar na descrição do vídeo, eu coloco o link para vocês observarem. Essa é a consequência. Agora, lembrando sempre,
Como é que eu observo problemas desta natureza? Eu preciso ter um bom programa de monitoramento. Se eu não tiver um bom programa de monitoramento da qualidade da água bruta, e se eu não conhecer a especiação de ambos os elementos presentes na fase líquida, eu não consigo definir as técnicas mais adequadas para a sua remoção. Então, eu preciso ter um monitoramento adequado, um monitoramento satisfatório. A questão agora é que muitas vezes as pessoas perguntam, bom, mas e se porventura eu não quero mexer no meu pH de coagulação? Eu não quero mexer, mas eu quero garantir uma remoção efetiva do manganês mais 2 para manganês mais 4. O que eu posso fazer? Você pode trocar o agente oxidante. Então, nesse caso, muitas vezes é conveniente você trabalhar com outro agente oxidante que não seja o cloro. Então aí eu posso, por exemplo, empregar o permanganato de potássio, eu posso empregar o dióxido de cloro, são agentes pré-oxidantes, mas que apresentam uma outra característica. Nesse caso, a cinética de oxidação do manganês mais 2 para manganês mais 4, se eu empregar ambos os agentes oxidantes, permanganato de potássio ou dióxido de cloro, essa reação é muito mais rápida. Não tem o problema da cinética com o cloro. A cinética de oxidação do manganês com o cloro é mais lenta, mas com o permanganato de dióxido de cloro, essa oxidação é muito mais rápida. Então eu não tenho este problema. O que vocês estão vendo, inclusive, é a aplicação do permanganato de potássio na forma de uma pré-oxidação. E isso eu faço, isso é muito simples, é muito tranquilo. Então, posso fazer. Se eu não quiser mexer no pH de coagulação, eu preciso trabalhar com outro agente oxidante. E aí a recomendação é ou o permanganato de potássio ou o dióxido de cloro. Aí é uma relação de custo, de conveniência. Mas eu posso trocar o meu agente oxidante. E eu resolvo o meu problema. Agora, eu preciso falar de algumas questões relevantes, que muitas vezes a gente nota em estações de tratamento de água. E a primeira questão é a seguinte: puxa vida, água bruta não possui concentrações relevantes de ferro e manganês. Não tem. Não tem. Eu monitoro, não tem. Mas eu observo concentrações na água tratada. E aí você vai dizer, puxa, mas da onde vem isso? Não tem na água bruta? Como é que está aparecendo na água tratada? Vem da onde? Qual que é a origem disso? Então, problemas. Muito cuidado com o coagulante. Muitas vezes eu não tenho ferro e manganês na água bruta, mas eu tenho no coagulante. Ou seja, muitos coagulantes são preparados com matérias-primas que podem ter concentrações de ferro e manganês. Então, quando eu coloco o coagulante na fase líquida, dependendo da sua dosagem, eu posso encontrar concentrações de ferro e manganês que poderão estar solúveis e que vão aparecer, podem aparecer na água tratada. Então, muitas vezes eu não tenho ferro e manganês na água bruta, mas eu tenho no coagulante. É impureza do coagulante. Daí, uma importância significativa do controle da qualidade do coagulante adquirido. Não são todas as companhias de saneamento que fazem um controle adequado dos coagulantes que são adquiridos. Não é muito comum, apenas em companhias de saneamento de médio a grande porte. As pequenas, raríssimas fazem. E muitas vezes adquirem coagulantes produzidos, eles são adquiridos de fabricantes que muitas vezes não são idôneos, que não têm um bom processo de produção, um bom controle de qualidade, vendem produtos inadequados para o tratamento de águas de abastecimento. Muitas vezes as concentrações de ferro e manganês não estão, portanto, na água bruta, estão no coagulante, é impureza do coagulante. Muito cuidado com isso. Segundo ponto, eu observo concentrações relevantes de ferro na água filtrada e na água tratada. O coagulante é bom, a água bruta não tem ferro e manganês, mas aparece na água filtrada e na água tratada. O que pode ser? Muitas vezes tem muitas estações de tratamento de água que trabalham com um coagulante à base de ferro. E aí, na verdade, o que acontece? Pode estar passando ferro na forma particulada. Ou seja, se eu estou utilizando o ferro como coagulante, a tendência é que o ferro precipite na forma de hidróxido férrico. E aí, se o meu sistema de filtração não estiver trabalhando a contento, não for adequado, esse ferro pode estar passando na forma particulada para a água tratada. Como é que a gente observa isso? Você pode, por exemplo, esse resultado aqui é de uma estação de tratamento de água que eu trabalhei já há alguns anos atrás. Observa a turbidez da água final e observa as concentrações de ferro total.
Existe uma correlação. Aumenta a turbidez, aumenta a concentração de ferro total. Não tem ferro na água bruta. Não tem no coagulante. Mas você observa, olha, mas veja só, a turbidez na água final aumenta, olha a concentração de ferro. E na hora que você faz uma especiação química deste ferro, observa que eu tenho a turbidez alta, e eu tenho ferro na forma de ferro total e na forma de ferro solúvel. Se você observar, aumenta a turbidez, aumenta a concentração de ferro total. Só que desse total, a maior parte está na forma insolúvel, porque a forma solúvel ela é muito menor. As concentrações de ferro na forma de ferro solúvel são muito pequenas. Então, o ferro total menos a concentração de ferro solúvel é o ferro na forma insolúvel. Ele é precipitado. Então, vem da onde? Vem da passagem de material particulado, o ferro na forma particulada, passando pelo sistema de filtração. Portanto, onde está a origem? A origem está na deficiência no sistema de filtração. Bom, aí não tem jeito. Aí a solução é a reforma do sistema de filtração. Não tem jeito. Aí a deficiência está no sistema de filtração propriamente dito. Então, é importante a gente considerar essas questões quando a gente observa na nossa água tratada concentrações de ferro e manganiso um pouco mais elevadas. A qualidade do coagulante e, eventualmente, deficiências no sistema de filtração se estiver trabalhando com ferro como coagulante. O mesmo problema eu comentei do ferro, mas você pode, por exemplo, ter deficiências no sistema de filtração e você observar concentrações de alumínio na água tratada mais altas. Aí a origem desse alumínio muitas vezes não é água bruta, mas é a passagem do alumínio precipitado na forma de coagulante precipitado, passando pelo filtro. É o mesmo problema. A gente só muda o elemento, muda do ferro para o alumínio, se eu estiver trabalhando com o alumínio como coagulante. Portanto, pontos muito importantes é o monitoramento da qualidade da água bruta. Se eu não conhecer a minha matéria-prima, se eu não conhecê-la bem, muito dificilmente eu vou conseguir solucionar os seus principais problemas de qualidade da água. Portanto, o monitoramento da qualidade da água bruta é de suma importância de tal forma que eu consiga conhecer a minha matéria-prima principal e estabelecer as diretrizes para a solução de problemas de qualidade da água. Normalmente, em estações de tratamento de água de médio de grande porte, esse monitoramento de ferro e manganês na água bruta é efetuado na própria ETA. Ou seja, eu compro espectrofotômetros, material analítico adequado, faço análises de ferro e manganês e a sua especiação química pelo menos uma vez a cada 8 horas, ou seja, 3 vezes por dia, porque eu preciso monitorar. Evidentemente, se eu não tiver um histórico de ferro e manganês na água bruta, eu posso fazer esse monitoramento no intervalo de tempo maior. Por exemplo, eu faço uma vez por dia. Mas se eu tiver uma água bruta que tem um histórico de ferro e manganês, eu preciso ter um monitoramento num intervalo de tempo menor. A recomendação é que pelo menos se faça isso a cada 8 horas, para água bruta e para água tratada, de tal forma que eu consiga monitorar o meu processo de tratamento. Importante que essa especiação seja conhecida. Ou seja, o que está na forma solúvel, o que está na forma particulada, o que está na forma de ferro 2, o que está na forma de ferro 3. Essa especiação é importante porque ela vai me definir a técnica para solução, para remoção de ambos os elementos. Eu preciso conhecer a especiação química. A solução do problema, portanto, ela é muito simples. Ela envolve basicamente oxidação química e um processo de separação sólido-líquido. A questão é que tem inúmeras estações de tratamento de água que não fazem uma oxidação química adequada, não conhecem a origem de ferro e manganês, não sabem sequer que tem ferro e manganês na água bruta porque não monitoram, e aí você começa a observar problemas na qualidade da água tratada. E muitas vezes a solução proposta é uma solução totalmente equivocada, e como eu já comentei com vocês, envolve a aquisição de agentes quelantes, você acaba dosando agentes quelantes na água tratada, na água final, na água tratada, você gasta uma fortuna com produtos de forma inadequada, quando na verdade a solução é muito simples, basta você fazer uma etapa de oxidação química, uma pré-coloração, se for o caso, ou você pode empregar um outro agente oxidante, e uma etapa de separação sólido-líquido, que na verdade é a essência do tratamento convencional de água de abastecimento. Portanto, a solução do problema é simples, mas eu tenho que conhecer a qualidade da água bruta de forma que eu defina as melhores estratégias para a sua solução. Tá bom?
Então, com isso, a gente falamos sobre remoção de ferro e manganês em águas superficiais, que é o objetivo desse vídeo. E aí nós vamos fazer um segundo vídeo, nós vamos falar exclusivamente sobre remoção de ferro e manganês em águas subterrâneas. Aí tem um ponto particular que a gente vai comentar, mas aí nós vamos fazer num outro vídeo, tá bom? Bom, para aqueles que não sabem, eu tenho um livro denominado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Esse livro ele pode ser adquirido no site da editora ou Grupo Game, pode ser adquirido no site da editora, pode ser adquirido diretamente na Amazon. Nesse livro, nós falamos sobre uma série de tecnologias de tratamento de água, falamos sobre coagulação, flutuação, sedimentação, filtração e o projeto dessas unidades, os seus parâmetros de projeto mais interessantes, mais relevantes. Recentemente, eu publiquei um outro livro denominado Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro ele está em PDF, ele é gratuito, pode ser baixado diretamente no site, no meu site particular, que é o www.sidneyseckler.com/livro. Vocês podem baixar esse livro, ele está em PDF, e lá nós falamos, eu tenho um capítulo exclusivamente dedicado à oxidação química. Então, vocês podem baixar o livro, ele está em PDF, e aí vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Pois bem, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão de algum vídeo ou de algum assunto que vale a pena ser discutido e tratado aqui, coloca também nos comentários. E aí também, na medida do possível, a gente vai produzindo novos materiais para auxiliá-los no estudo de vocês. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.